Fala rapaziada, beleza? O Atlético acertou nesta quinta-feira a contratação por empréstimo até o fim de 2024 do Robert. Bora para mais conteúdo que eu vou te explicar como atua o novo reforço do Galo. Eu sou o Vinícius Martins e você tá no canal 4 Linhas. O Robert é um meia de 20 anos que tem passagem nas categorias de base, principalmente de Bahia, de Palmeiras e também do Portimonense lá de Portugal. Na temporada de 2024 foi o destaque do Atlético no Campeonato Mineiro. Foram 4 gols e 2 assistências nas 9 partidas em que ele atuou. O Atlético nesse momento está na semifinal do troféu Inconfidência. O Robert, ele é um meia, tá? Um meio-campista, que pode atuar num tripé de meio-campo, que pode atuar como um camisa 10, que pode atuar um pouco mais recuado, mas em muitos momentos já atuou aberto, tá? O mapa de calor dele no Campeonato Mineiro de 2024 comprova bastante isso, como em muitos momentos ele caiu um pouco mais pelo lado direito, foi um pouco mais deslocado por essa região do campo e não só atuando centralizado, que é de fato a sua posição de origem. Ele é um camisa 10 realmente. Eu separei alguns números dele em 2024 e queria que você prestasse muito bem atenção, não só obviamente na quantidade de gols marcados e de assistências que ele deu até o momento, mas também na boa quantidade de finalizações. É um atleta que busca o gol, que busca finalizar, que busca ter esse acabamento da jogada, mas também de dribles certos. É um jogador bastante habilidoso, já vou comentar um pouquinho mais para frente sobre as características do novo reforço do Galo. Antes disso, eu separei dados, estatísticas e fiz um comparativo de números dele no Campeonato Mineiro deste ano com outros atletas da posição no mesmo torneio, outros meias, tá? Vou colocar a tela para você dar uma olhadinha. Olha lá. O Patrick teve 3 partidas, 7 para o Edenilson, 2 para o Zarate, 8 para o Gustavo Scarpa, 9 para o Igor Gomes, 6 para o Alisson e 7 para o Robert. Você deve estar se perguntando, né? Mas porra, Vini, o Alisson é mais um ponto do que o meia. Sim, evidentemente. Mas o atleta vem se destacando e eu preferi colocar números dele aí nesse comparativo. Muito bom jogador, atleta formado nas categorias de base do Galo, inclusive. Gols, nenhum para o Patrick, 1 para o Edenilson, 1 para o Zarate, Scarpa e Igor Gomes também não marcaram gols, Alisson 1 e o Robert 3. Assistências, Patrick e Edenilson não deram, Zarate 1, Scarpa também nenhuma assistência, Igor Gomes e Alisson 1 para cada e o Robert 2. Acerto no passe, Patrick 87%, Edenilson 91%, Zarate 100%, Scarpa 81%, Igor Gomes 85%, Alisson 73% e o Robert 68%. Passes decisivos por jogo, Patrick 0,3, Edenilson 0,7, Zarate 0,5, Scarpa 1,3, Igor Gomes e Alisson 0,7 para cada e Robert 1,1. Finalizações por partida, Patrick 1, Edenilson 0,6, Zarate também 1, Scarpa 1,1, Igor Gomes 0,9, Alisson 1,8 e o Robert 2,6. E dribles certos por jogo, 2 para o Patrick, 0,4 para o Edenilson, Zarate nenhum, 1,4 para o Scarpa, 2,2 para o Igor Gomes, 4,7 para o Alisson e 3,4 para o destaque do Atlético aí no torneio, tá? Para a gente comentar sobre as características do Robert, ele é um meia canhoto, né? Então é bastante habilidoso, como eu citei, ele tenta o drible, ele busca a finalização, não é aquele meia que não pisa na área, tá? Então que deixa o companheiro na cara do gol e para, né? E não acompanha a jogada. Ele tem também uma virtude de pisar na área, de acompanhar. Acho que não é o ponto mais forte do seu jogo. Evidentemente ele precisa ter uma capacidade maior, precisa ser mais incisivo, mas em alguns momentos ele pisa na área e por isso que ele tem a quantidade de finalização boa, né? Tem esse acabamento da jogada. Tem bom passe também, apesar dos dados que eu acabei de mostrar de taxa de assertividade dele não ser tão altos, porque é um atleta que tenta muito, né? Então tenta passes mais difíceis, né? Passes verticais, passes para frente, mas tem um bom passe. É bom jogador o Robert, né? Se destacou de fato no Campeonato Mineiro pelo Atlético, né? Um jogador jovem, muito promissor, de 20 anos, nascido em 2003, né? Então, assim, tem um potencial de evolução
enorme, né? Acho um jogador, inclusive, cara, por característica, tá? A forma como o atleta se comporta em campo, né? Alguns movimentos, evidentemente, esse atleta tá no nível acima da carreira em comparação com o Robert, não. O Robert está indo para uma equipe considerada grande nesse momento, né? Mas, por exemplo, eu acho o Robert bem parecido com o Caleb, alguns movimentos dele em campo, né? Alguns comportamentos. O Caleb que teve passagem pelo Galo, hoje é atleta do Fortaleza, né? Atleta mais consolidado no profissional. O Robert teve a sua primeira temporada, está tendo a sua primeira temporada como atleta profissional de futebol agora em 2024, né? Mas vejo algumas similaridades. Acho que o Caleb é mais dinâmico em comparação com o Robert, né? Um atleta mais motorzinho, mais ágil, mas vejo algumas coisas parecidas no jogo dos dois, né? É muito difícil a gente fazer uma avaliação com relação ao Robert, né? Até porque o que a gente sabe, pelo menos nós do canal Quatro Linhas, o que a gente acompanhou, foram as partidas dele no Atlético pelo Campeonato Mineiro. Então foram 9 partidas só, né? A gente não acompanhou o atleta nas categorias de base. Mas assim, a gente chega um jogador com um potencial de evolução muito grande, né? Muito promissor. Mas assim, é difícil a gente dizer que, porra, ele chega para ser titular aí no Galo para disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, para disputa da Libertadores. É difícil a gente falar isso, né? Até porque, porra, o Galo tem atletas muito cascudos, muito experientes, né? Scarpa, Edenilson, Patrick, próprio Zarate, né? Eu sei que a torcida do Galo tá pegando no pé, em muitos momentos com razão, inclusive, né? De Patrick, de Edenilson, desses caras que talvez não estejam correspondendo à altura, né? Ao que o torcedor esperava. Mas assim, é difícil o Felipão barrar esses caras, né? Não tô falando do time titular, tô falando do elenco, né? E o Robert, que está chegando agora para a equipe, já logo de cara tomar essa posição, já logo de cara receber tantas oportunidades. É difícil eu enxergar esse cenário. Se eu faria isso, aí é outra história. Mas aí a gente está falando numa suposição. A realidade é outra coisa, né? Então eu não enxergo o Felipão fazendo isso nesse primeiro momento. Evidentemente, a gente não pode deixar de destacar o início de 2024 que o Alisson está tendo. É um pouco diferente, o Alisson é mais um extremo do que propriamente um meia, né? Apesar do Robert atuar aberto pelo lado direito, na mesma posição que o Alisson, eles têm responsabilidades e fazem funções diferentes com características diferentes, né? O Alisson é muito mais driblador, né? Muito mais ágil, muito mais arranque. O Robert é mais um meia de fato, né? Mas assim, eu acho que pode ser um atleta que vai ganhar cancha, que vai ganhar experiência no Galo. Eu não sei se o contrato tem uma opção, uma obrigatoriedade de compra após esse empréstimo dele em 2024, não sei disso. Mas se tiver, eu acho que pode ser uma boa para o Atlético, né? É claro, né, pô, o Felipão vem dando oportunidades, né, pro Rubens, também formado no clube, o próprio Cadu também é formado no Galo, pro Alisson, que eu já citei, moleques novos, muito promissores. Então acho que pode ser. Então isso quer dizer que há uma esperança do Robert receber oportunidades com o Felipão. É claro, não vai disputar o Campeonato Mineiro, vai ser um nível competitivo bem maior que é a Série A do Campeonato Brasileiro, né? A própria Libertadores. Então é por isso que eu acho que o Felipão vai utilizar os caras mais cascudos e os caras mais experientes. Mas assim, se o atleta desempenhar bem, se ele for bem nos treinos, se ele tiver com a cabeça boa, né, se ele não sentir o peso da camisa, evidentemente não conheço o atleta, né, não sou amigo dele, enfim, não sei como é que ele vai corresponder a chegar nessa equipe grande, né, ao ter essa responsabilidade muito maior em comparação com o Atlético, obviamente com muito respeito ao Atlético, né, não querendo desmerecer, mas o Galo é uma potência no futebol brasileiro, né. Então não sei como é que ele vai corresponder. Mas se ele corresponder bem, se ele tiver, porra, ok, por que ele não pode ser importante como foi o Rubens no próprio ano passado, como foi em 2022? Então, eu vejo que é uma aposta, né, de um moleque que se destacou no Campeonato Mineiro e que, pelo que ele apresentou e pela idade, pelo potencial de evolução, por que não dar um passo acima da carreira? O atleta tá dando aí aos 20 anos de idade. Concorda comigo? Mande nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.